1 João 5, verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que crê, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, o Filho de Deus, ser o Filho de Deus. Vamos meditar um pouco ainda sobre fé no dia de hoje e nos colocarmos nessa posição de entendermos que a fé genuína, ela se baseia no conhecimento do caráter de Deus e na sua palavra. É pela fé que recebemos de Deus que nós conseguimos caminhar com mais firmeza na direção dele. 1 João 5, 1. Mexer aqui. 1 João 5, 1 diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que é nascido dele. Em João 1,12, nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos entender um pouco esses dois versículos. O primeiro, 1 João 5,1, ele começa dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, vamos entender quem é essa nova pessoa, essa nova criatura, quem é filho de Deus, segundo a palavra. João 1,12, quando diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem é o Filho de Deus? Quem a gente pode dizer que é filho de Deus? Aqui está dizendo: todos quantos o receberam. Significa, amados, que quem ainda não recebeu a Jesus é criatura, porque foi criado por Deus, mas ainda não é filho. Olha o que a Bíblia diz. Precisa receber Jesus para ter o poder de ser feito filho de Deus. A Bíblia sinaliza com clareza. E a minha primeira pergunta para você é: você quer ser filho de Deus? Filha de Deus? Porque se você quiser ser filho de Deus, biblicamente falando, a gente acabou de ler, a gente precisa receber Jesus. E o que é receber a Jesus? Que às vezes a gente escuta as igrejas evangélicas, todos falam disso. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Quem quer receber a Jesus, levanta a mão ou fique de pé. Mas nem sempre a gente entende o que é receber Jesus. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é dizer sim para Ele. É dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje, manda na minha vida, toma conta, enche o meu coração da tua presença e me muda naquilo que eu preciso de mudança. Às vezes a nossa mudança precisa ser até no jeito que a gente fala, né? Lavar a nossa boca. Às vezes a nossa mudança é algo que a gente faz, que a gente sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a gente pede para Jesus ocupar lugar dentro da nossa vida, morar dentro de nós, a gente está dizendo para Ele que eu viva do jeito que tu desejas.
Eu não quero mais viver a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade, porque a Bíblia deixa claro que quando nós estamos diante do Senhor e Ele está dentro de nós, nós somos mais felizes. É isso que a Bíblia diz. Agora, a Bíblia nos diz, então, que só são os filhos de Deus aqueles que receberam a Jesus. E é interessante que isso está à disposição de todo mundo. Mas precisa ter o nosso sim. A vida com o Senhor é o início de uma nova família. A família de Deus. E é muito interessante que toda família começa normalmente pelo quê? Pelo casamento. Pelo menos biblicamente é assim. A orientação bíblica é essa. Deixar pai e mãe, se unir à mulher ou ao marido e se tornar uma só carne. E aqui é muito claro isso. Para a gente começar uma vida nova com Jesus e entrarmos para a família de Deus, o que nós precisamos fazer é dizer sim a Ele e passar o quê? A cumprir a vontade dEle que está na sua palavra. É só isso, não tem mais nada. Não tem invenção de moda de pastor, não tem invenção de moda de liderança nenhuma espiritual. É o que diz a palavra. A palavra está na sua mão. Você é capaz de ler, de entender. E às vezes o mundo espiritual não quer que você aceite a Jesus. As trevas querem que você fique na escuridão, que você ache que tem Deus e que está bem do jeito que está. Mas se não estiver dentro da palavra, você está fora do propósito. João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí é Jesus falando. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Interessante que quando Jesus disse isso aos discípulos, ele estava um pouco antes de ser crucificado. E ele estava dizendo para os discípulos, vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas ele estava indo para a cruz. Pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele estava indo para a cruz. Ele foi obediente, a Bíblia diz, até a morte. E morte de cruz. Ele falou, no mundo vocês vão passar problemas. Jesus não enganou ninguém. Ele não disse, vocês vão viver no paraíso na terra. Nós perdemos o paraíso em Adão. E aí ele diz, no mundo vocês vão passar por problemas. Vocês vão passar por aflições. Mas tendem bom ânimo. Eu venci o mundo. Colossenses 2,15 diz o seguinte, na verdade, quando Jesus foi crucificado, ele sofreu, morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele derrotou as trevas. Colossenses 2,15 diz o seguinte, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto ele é tão sério. Vamos entender aqui. E despojando os principados e potestades. Principados e potestades são, digamos assim, hierarquia de demônios. Aqui está dizendo que despojando, deixando de lado principados e potestades, tirando esvaziando toda ou qualquer situação partindo deles, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A nossa vitória, ela foi conquistada por Cristo primeiro, e Ele libera a vitória sobre nós, mas temos que depender dele. Só somos vitoriosos no mundo quando nós dependemos de Deus, porque nós não somos vitoriosos nas circunstâncias da terra com a nossa força, não é com a força do nosso braço, é pela palavra dele, e a palavra é Jesus. Você quer mudança em áreas da sua vida? Precisa de força para superar alguma dificuldade? Chame Jesus para essa causa. Coloque Jesus no meio dessa circunstância. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Vamos entender, tudo que é nascido de Deus. Quem é o filho é quem é nascido de Deus, é filho de Deus. A gente já entendeu isso hoje. Tudo que é nascido de Deus, ou seja, aqui tem um outro princípio. Aqui está dizendo que quem vence o mundo, quem supera dificuldades, é quem tem Cristo. Porque é na força dele que nós somos mais que vencedores. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a nossa fé em quê? Na cadeira, na parede, numa imagem? Não. A nossa fé em Cristo. Precisamos nascer de Deus. Aqui a gente está falando de coisas espirituais. A Bíblia diz que nós já nascemos uma vez lá de forma natural. Agora precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos nascer de novo. Esta é a condição para sermos vitoriosos. Mas é muito interessante porque o espírito do mundo, ele não quer que nós vençamos. O espírito do mundo, ele quer nos prender. Porque para ele é vantagem. Se ele libera alguém que vive embriagado no bar, ele perde uma pessoa. Ele não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão de quem está fazendo o que agrada a ele. Né? A gente que estuda um pouquinho, e vocês devem ter clareza disso, existem espíritos que habitam na bebida, no meio do bar, no meio da bebida. Assim como tem espíritos que habitam na prostituição, assim como tem espíritos que habitam nas regiões difíceis. E nós conseguimos sim entender que vamos nos posicionar em fé. E vamos vencer o mundo pela fé em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui o que eu percebi na Bíblia de Estudo, Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Ela diz que no texto original, esse versículo, o verbo está no passado. Então, esse versículo que diz, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele diz, no original, a nossa fé em Jesus Cristo é a vitória que já venceu o mundo. Porque ele já destronou as trevas. Mas a gente precisa tomar o quê? Um posicionamento. Porque se nós não tomamos um posicionamento, irmãos, não tem escolha. Não há em cima do muro no mundo espiritual. Ou nós estamos cheios de Deus, ou nós estamos sem Deus. Pelo menos esse é o que eu digo do Deus da Bíblia. Do Deus da palavra. Então, a vitória nossa, ela já foi conquistada por Jesus. Mas Jesus não quer ser só nosso amigo. Ele quer habitar dentro de nós. A fé, ela não promete que a gente vai viver só alegria. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Mas a fé garante que nós podemos, em meio às circunstâncias difíceis, andar sobre as águas. Aleluia! Nós temos como que o Senhor segurando a nossa mão e dizendo, Maria, eu sou contigo, eu te seguro, eu te sustento. Aguenta firme, você vai vencer. É isso que o Senhor deseja que nós entendamos hoje. Colossenses 1, verso 13 e verso 14, diz assim, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos entender esse texto. Jesus está dizendo que Jesus, ele nos libertou. A Bíblia chama de império das trevas. Se é um império, é porque há um governo, há um domínio. Quem está em Cristo foi transportado, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E para nós termos a nossa santificação, nós precisamos estar em Cristo. E a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus, ele nos tira do império das trevas. E é interessante lembrar que o império das trevas não é só quem está no espiritismo, não é isso que eu estou falando. É quem não está nele. É quem não vive o que a palavra manda viver. É isso. Então, ele nos tirou, aqueles que aceitaram a Jesus, espiritualmente falando, eles saem
eu saí do império das trevas e Jesus me trouxe para o reino dele. Quando eu saio das trevas, eu não faço mais o que as trevas querem que eu faça. Eu deixo a mentira, eu deixo a fofoca, eu deixo o vício, eu deixo a prostituição, eu deixo o adultério. Ou seja, eu deixo aquilo que desagrada a Deus e eu venho para o reino de Jesus, o reino do Filho do seu amor. Aí aqui nesse reino, Jesus diz assim para o diabo: você não tem vez mais sobre a vida da pastora Lucília, porque ela é minha. Você não é mais dono dela, você não tem direito sobre ela. É isso que aqui está dizendo. Ele nos transportou, ele nos tirou ali da escravidão das trevas e nos trouxe para a luz. E na luz, em Jesus, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos lava, ele nos limpa, ele nos dá uma roupa nova a nível espiritual. Quem é nascido de Deus mudou de domínio no mundo espiritual. O que fazia que não agradava a Deus, Deus dá força para quê? Superar. E não agradar mais as trevas. Não vivemos debaixo do comando das trevas mais, vivemos na luz. Gálatas 2:20, na nova versão internacional, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a fé que vence o mundo. É quando eu estou em Cristo. Quando diz já fui crucificado com Cristo, é que eu deixei de ser o que eu queria e passei a ser quem Ele quer que eu seja. E a Bíblia diz no texto: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque Ele passa a habitar dentro de mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, ou seja, ainda na terra, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, porque é Ele que me sustenta, é Ele que me segura pela mão, é Ele que me direciona, e é Ele que diga: filha, do jeito que eu venci o mundo, você vai vencer também. E isso é pela fé. Mas a fé que vence o mundo não é uma fé natural. Lembra, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui. A fé natural é a do pensamento positivo, vai dar certo. E a gente sabe que nem sempre quando a gente pensa vai dar certo, dá certo. Mas a fé sobrenatural, ela nos diz: ainda que não seja do jeito que você quer, eu estou contigo, te ajudo, te tomo pela mão, te conduzo, te fortaleço no dia difícil. Louvado seja Deus. Efésios 6,16, na versão corrigida fiel, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou repetir. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos entender isso aqui também. Os soldados da antiguidade, né, do tempo do Antigo Testamento, eles usavam um escudo. E não era um escudo pequenininho, né, igual às vezes a gente pode ver em algum brinquedo. Mas era um escudo grande para proteger todo o corpo deles. Era um grande escudo. E a Bíblia diz que a fé, ela funciona como um grande escudo, nos protegendo dos dardos inflamados do maligno. Essa palavra é diferente, mas eu pesquisei. O que é um dardo inflamado? Inflamado é porque tem fogo. E dardo é uma ponta de seta. Então é como se jogasse uma flecha do inferno contra nós, cheia do fogo do inferno. E a gente, filho de Deus, faz o quê? Levanta o escudo da fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós precisamos, se nós queremos nos livrar das setas do maligno, é o que a Bíblia está dizendo, nós precisamos o quê? Usar o escudo da fé. Aqui não é mágica, aqui é presença de Deus.
é sobrenatural, é diferente. O escudo nos protege. O escudo faz parte da armadura do soldado. E quando nós aceitamos a Jesus diante das trevas, nós somos soldados de Jesus. As crianças na igreja, quando tem classe de criança, elas cantam, soldados de Cristo eu sou. Né? Por quê? Porque elas entendem que, desde pequenas, elas precisam entender que o mundo espiritual não deixa ninguém de fora. Ninguém de fora. Nem as crianças. A gente precisa ter cuidado. Cuidado com o que a sua filha come. Com o que ela ganha. Cuidado. Porque enquanto você não tiver com a proteção de ser filho de Deus, ela está em risco. E você também. Porque as setas vêm e fazem morada. A gente precisa de Jesus para quê? Nos defender e ser o quê? Levantar em nós e através de nós o escudo da fé. Se você perceber o levante das trevas na sua vida, contra a sua saúde, contra a sua casa, contra a sua família, levante o escudo da fé. Às vezes, no casamento, principalmente as mulheres mais novas, elas percebem o marido, às vezes, se engraçando com outra mulher. É uma seta do inferno para acabar o quê? Com a família. É nessa hora que ela precisa ter Jesus e colocar Jesus nessa situação e levantar o escudo da fé. A fé que vence o mundo é a fé que vem de Deus. Não é a fé no pensamento positivo. Não adianta dizer cruz credo. Não adianta. Isso é muito pouco, né? A gente precisa mais do que cruz credo. A gente precisa o quê? Da fé poderosa, da vida de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. É nele que nós vivemos, existimos, nos movemos, sobrevivemos e vencemos neste mundo. Você está se sentindo enfraquecido? Enfraquecido? Às vezes tem dia que nós nos sentimos mais fracos. Levante o escudo da fé. Creia no seu coração e libere a palavra de Deus sobre essa situação. Eu separei aqui o Salmo 28, 7, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e o meu cântico eu o louvarei. Com o meu cântico o louvarei. No dia que você se sentir fraco, fraca, enfraquecido, enfraquecida, diga: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Levante o escudo. Você está aprendendo armas espirituais. Mas lembre, só usa arma espiritual quem é espiritual. Quem tem Jesus. Se você quer viver um milagre na sua vida, você precisa trazer Jesus para dentro da sua vida. Se você quer viver milagres na sua casa, você precisa levar Jesus para lá. Ele é o autor de todo milagre. Ele é quem faz. Só ele faz. E eu anotei aqui para a gente terminar essa parte dessa reflexão. A fé te faz liberar a palavra na direção que você precisa. Você não libera a palavra pelo que está sentindo, pois isso é humano. Você libera a palavra pelo que Deus disse. Isso é sobrenatural. Precisamos liberar a palavra. E para isso a gente precisa o quê? Estudar. A gente precisa ler a palavra. A gente precisa entender o que está na palavra e liberar a palavra de Deus sobre o nosso problema, sobre a nossa dificuldade, e entendermos que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Precisamos vencer e superar as dificuldades desta terra nele.